Está no ar o consultório eleitoral do Dr. Campanha, o podcast que explica o marketing político, ajuda você a vencer eleições e fazer bons mandatos. Com Justino Pereira, Cleiton Bozon e José Carlos Menezes. Olá, ouvintes da Rádio Brasil Atual. Esse é o consultório eleitoral do Doutor Campanha, temporada 8, episódio 9. Tudo bem, José Carlos Menezes? Tudo bem, doutor Cleiton? Hoje, sim, o nosso companheiro Justino Pereira. Justino, ouvintes da Rádio Brasil Atual vão ficar felizes. A gente grava o programa na quinta, aí é feriado. Aí ele foi. Na verdade, não. Na verdade, ele está em Minas Gerais, não pode estar com a gente, então está como ouvinte. Está como ouvinte da gente. Um abraço, Justino, ouvindo a gente aí em Minas Gerais. Na Serra da Canastra. Menezes, no programa de hoje, e lembrando que o nosso programa tem sempre o patrocínio da consultoria política do Doutor Campanha, que é consultoria, planejamento de campanha, planejamento de mandato, tudo que você precisa para fazer uma campanha vitoriosa. Você vai lá em doutorcampanha.com.br, que você vai ver um monte de trabalhos que a gente oferece para você. Beleza? Hoje a gente continua naquele formato de programas especiais, em que o Preste Atenção é a mesma coisa do tema da semana. Então, qual é o Preste Atenção e o tema da semana? A pandemia está mais ou menos controlada, né? Então, a gente vai ver como é que está o cenário da cultura, né? Vamos prestar atenção aí como é que está o cenário da cultura. É isso mesmo, Menezes? Sim, senhor. A cultura é uma coisa muito importante para quem tem mandato, né? Preciso prestar atenção na área cultural, uma área que, às vezes, a gente pensa que cultura é só um negócio do artista se exibindo por aí, mas a cultura significa emprego e renda para milhões e milhões de pessoas, né? Que trabalham nesse mercado cultural. Então, quem está no mandato deve prestar atenção também na área cultural, que é uma área importante na economia e, não, né, e na cultura, na informação e no desenvolvimento das pessoas. Vamos lá, com a cultura. Vamos para o nosso Preste Atenção e tema da semana ao mesmo tempo. O tema da semana. O tema de hoje, o programa de hoje, o tema da semana é cultura. E para falar sobre cultura, a gente convidou o vereador de Guarulhos, pelo PSOL de Guarulhos, Edmilson Souza. Tudo bem, Edmilson? Bem-vindo, Edmilson. Olá, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer nosso. Edmilson, fala para a gente e para os nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual, como é que está o cenário da cultura? A gente sabe que a questão da pandemia foi complicadíssima para a cultura precisa de presença de pessoas, de público, e agora parece que a pandemia está sob controle. E como é que está o cenário da cultura neste momento em que parece que a pandemia está sob controle? Bom, a questão da cultura no Brasil e, sobretudo, das políticas culturais, elas sofreram dois impactos significativos no último período. O primeiro impacto deles é o impacto econômico, porque um país onde a sua economia vai mal, onde você tem um grande número de desempregados, onde você tem uma precarização grande nas relações de trabalho, acaba também atingindo. Por que atinge? Porque, assim como outros segmentos, quando o trabalhador ele vai fazer as suas opções, quando ele está com salário diminuído ou sem salário, obviamente que ele começa a cortar por alguns setores iniciais, e nestes são os setores da cultura. Então, deixa-se de ir no cinema, deixa-se de comprar um ingresso para um show, deixa de se assistir uma peça de teatro, aquele livro que se comprava a cada 2, 3 meses, 2 livros para aquela leitura já não se compra mais.
Então, a cultura tem esse impacto da economia num primeiro momento, que é fundamental. A questão do artesanato, a questão de vários outros itens da cadeia produtiva da cultura sofrem um impacto direto, não são apenas os grandes shows. Em toda a cadeia da economia produtiva da cultura sofre impacto econômico. O segundo impacto vem com a ausência de políticas públicas de cultura e de própria negação dessas políticas públicas por parte do governo atual que está comandando o Brasil. E, combinado com isso, um processo muito intenso de retirada de financiamentos, um processo intenso de diminuição e extinção do Ministério da Cultura. Hoje o Brasil não tem Ministério da Cultura, ele tem uma secretaria, e na verdade é uma secretaria que quase nada faz de política cultural, apenas disputa o ambiente ideológico nas redes sociais. Foi assim com a de triste memória Regina Duarte, que ocupou esse cargo de secretária no primeiro momento deste atual governo, e Mário Frias, que ocupa agora, utilizando dos recursos públicos para viajar para o exterior, para se utilizar lá sem prestação de contas nenhuma, o dinheiro público, teoricamente, que deveria ser destinado para as ações em prol de políticas públicas. Então, são dois impactos: impacto econômico e impacto de política, de ausência de políticas culturais. Esses dois elementos levaram a cultura a passar o pior momento, com certeza, dos últimos 40 anos. Nós temos dificuldades, muita gente, durante a pandemia, na área da cultura, foi atingida diretamente, porque nós estamos falando, às vezes, quando você vê um produto cultural, você vê um show, ali tem o técnico de som, ali tem o pessoal do camarim, ali tem, ou seja, diversas pessoas que estão envolvidas ali e que, da noite para o dia, perderam qualquer tipo de renda. Já eram precarizados, porque a maior parte dessas pessoas não tem contrato de trabalho, carteira assinada, se trabalha de forma eventual nos eventos e nas atividades, e isso recebeu um corte muito grande. Sem falar nas festas tradicionais, como Carnaval, como São João, em diversas regiões do Nordeste brasileiro, que movimentavam toda a economia dessas cidades, Carnaval São Paulo, Rio e outros lugares, mas a gente sempre lembra do ponto de vista do volume movimentado Rio de Janeiro e São Paulo, mas das festas populares. Cito aqui, por exemplo, a festa junina, mas poderia citar as festas de boi de diversas outras regiões do norte do país, que deixaram de existir. Isso fez um estrago enorme na vida desses trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Então, são dois aspectos: aspecto econômico e aspecto econômico, que tem impactos da pandemia, mas antes da pandemia já se tinha esse aspecto, que o Brasil já não vivia o momento econômico dos melhores, né? E o aspecto político, de falta de investimento em políticas públicas de cultura. Edmilson, e quais são as perspectivas? Estamos aí em processo prestes, não vamos ter eleições para presidente, para deputados, senadores, essas coisas. Você vê algum sinal de mudança, de coisa boa que vem aí para a área cultural, entre outras, né? Claro. Como é que você vê isso? Eu vejo assim, a eleição deste ano, o povo da cultura sempre foi, nos períodos mais sombrios do Brasil, como foi a triste época da ditadura militar no Brasil, quem estava na linha de frente eram os intelectuais e o povo da cultura. Os artistas se manifestavam de forma muito efetiva. Nesse período de tempos sombrios, de novo, com o atual governo, a gente vê uma manifestação muito intensa do povo da cultura. Eu acho que a turma da cultura vai fazer a diferença. E quando eu falo o povo, é porque eu não quero centralizar apenas no artista, conhecido e reconhecido das grandes mídias, porque você tem, em cada cidade, você tem lá os nossos artistas, os nossos fazedores de cultura, os nossos mestres de cultura popular. Este povo, todo como povo que trabalha, né, traz um junto, descontentamento, né? Sim, que movimenta essa grande roda, que é a roda da cultura, sofreu neste governo, então vai ter um protagonismo muito grande. Veja aí, óbvio que quando tem um impacto como o Lollapalooza, com a manifestação de artistas lá, e ridículo um ministro do Superior Tribunal de Justiça se manifestar para dizer que não se pode ter manifestação, e é o mesmo que achou normal se ter outdoors espalhados fazendo campanha antecipada do atual presidente no centro-oeste do Brasil. Então, ou seja, nós estamos, de fato, no momento que esse ano vai ser um momento
decisivo, e essa parcela da cultura, com certeza, vai pôr o pé na campanha, vai pôr o pé na rua, fazendo as suas opções dentro do marco da democracia, da defesa da democracia, do retorno do Ministério da Cultura, do retorno do investimento em políticas públicas de cultura e da melhora do país. Porque se o país melhora economicamente, socialmente, a cultura também acompanha esta melhora. Então, o que eu vejo de boas perspectivas é que deu também aí uma acendida no pavio, vamos dizer assim, do povo da cultura para dizer, olha, temos que ir para cima, temos que fazer, e tem muita gente se manifestando. E sugiro, se posso sugerir aqui, não sei se tem esse quadro Dica da Semana, mas essa semana eu assisti, porque nos momentos de maior tensão, como foi na ditadura militar e em outros momentos brasileiros, as artes, a cultura como um todo, ela dá um jeito de dar a volta por cima e de mostrar o que está acontecendo. Essa semana, com toda essa crise que nós temos vivenciado nos últimos anos, fomos presenteados com um filme maravilhoso do Lázaro Ramos, chamado Medida Provisória. Eu assisti essa semana, e é um filme que retrata exatamente o que nós estamos falando quando a gente fala de um país que já era racista estruturalmente e teve a sua estrutura racista e a sua operacionalização dos racistas sentido à vontade para poder ocupar as redes sociais, ocupar as mídias, e o Medida Provisória, que é esse filme, é um filme excelente do Lázaro Ramos, que aborda isso. Então, veja, nessa fica crise... aí a recomendação, né? Eu vi o filme, Edmilson, e o mais espantoso é que se eu visse esse filme 5 anos atrás, ele seria surrealismo fantástico, tipo um ensaio sobre a cegueira, né? É verdade, é verdade. Eu vi, né, e depois eu vi o filme. Seria algo assim que um surrealismo. Existe assim, isso, fantástico. né? Agora, eu vi o filme e é a pura realidade, né? Por mais que infelizmente, seja surrealista, é impressionante como a nossa realidade ela foi destroçada, né? Ela foi mudada, e a gente convive com absurdos diários, né? É verdade. Na crise, no caos instalado, no processo tão triste que o Brasil tem vivido, eu costumo dizer que a cultura costuma trazer para a gente, nesses momentos, um sopro de esperança, de que a gente deva continuar de cabeça erguida e lutando. Costumo dizer que, nesse caos todo, a cultura sempre faz brotar no asfalto uma flor. E eu acho que esse Medida Provisória do Lázaro é isso. No meio do asfalto, no meio de toda a crise, brotou uma flor das pessoas colocarem a mão na cabeça e dizer, opa, espera um pouquinho. E uma diferença, viu? Eu assisti numa sala comercial, eu iria assistir em São Paulo, por conta sempre tem essa questão de não estar no circuito comercial, porque hoje o cinema é dominado pelas grandes corporações internacionais, dominam as salas de cinema, então às vezes um filme bom para você assistir, você tem que ir num grande centro urbano, na capital, para poder assistir. E estava em cartaz aqui em Guarulhos, num dos shoppings de Guarulhos, eu falei, bom, vou assistir aqui, está mais perto de casa. E olha, eu já assisti muitos filmes, já assisti o do Gonzagão, por exemplo, a sala não estava tão cheia naquele momento. Agora eu assisti do Lázaro a sala com todos os lugares ocupados. Boa notícia, então hein? É uma boa notícia, né? E agora eu entrei num processo de fazer essa divulgação, porque eu acho que o povo brasileiro precisa ver esse filme. Gente, mas nosso tempo está acabando. Queria agradecer muito a participação. Eu acho que temos... Sim. Queria agradecer muito a participação do vereador Edmilson Souza, do PSOL de Guarulhos, vereador por Guarulhos, e que foi secretário de Cultura em Guarulhos, uma importante cidade, fez muito trabalho em Guarulhos pela cultura, e foi secretário nacional de Cultura também, quando fazia parte do Partido dos Trabalhadores. Obrigado demais, Edmilson, pela sua participação. Foi um prazer enorme, Edmilson. Obrigado a vocês, bom feriado. Obrigado, um abraço. Um abraço. E aí, Menezes, vamos ver o que você trouxe na sua mochila hoje? Vamos lá, trouxe hoje uma antiguidade. Calma aí, deixa a vinheta sair primeiro. Opa! Agora, tem que chegar perante o povo brasileiro e abrir a sua mochila. Cada um tem que mostrar o que tem dentro dessa mochila. Provérbios da política. Os ditados que estão na boca do povo. E aí, Menezes, o que tem nessa mochila hoje?
Olha, hoje eu fui lá atrás, né, e fui conversar com Rui Barbosa, famoso Rui Barbosa, jurista e político brasileiro. Ele tem uma diferença, ele faz na linguagem, claro, dos séculos passados, mas ele faz uma diferença entre política e politicália, que é interessante. Ele diz Que a que gente política hoje pode traduzir por politicagem, né? politicagem. Vamos usar politicagem, eu vou trocar o politicália dele por politicagem. Política e politicagem, elas não se confundem. Elas, às vezes, até se parecem, mas não se relacionam uma com a outra. Pelo contrário, elas se negam, se repulsam mutuamente, como ele diz, né. Então ele fala que a política é a higiene dos países moralmente sadios e que a politicagem é a malária, a doença dos povos de moralidade estragada. Olha, preste atenção em Rui Barbosa, né, gente? Política é uma coisa legal, uma coisa boa, né, que faz com que os países e as pessoas, né, que vivem neles tenham um progresso real, né, e a politicagem é só uma porcaria, uma doença, né, que estraga a moral dos povos e estimula apenas o retrocesso. Preste atenção em Rui Barbosa. Então que tenhamos cada vez mais política e cada vez E vez menos menos politicagem. politicagem. É Com isso, isso aí. encerramos o nosso Doutor Campanha de hoje. Obrigado, Menezes. Obrigado, ouvintes da Rádio Brasil Atual. Um abraço. Abraço a todos. Até mais. Este foi o consultório eleitoral do Doutor Campanha, o podcast que explica o marketing político, ajuda você a vencer eleições e fazer bons mandatos. Com Justino Pereira, Cleiton Bozon e José Carlos Menezes. Para ouvir de novo, vá ao Spotify e digite Doutor Campanha.